Hoje vamos dar início ao nosso estudo de modelos relativísticos. Para não entrar direto nos modelos relativísticos de física nuclear, eu vou aqui fazer um preâmbulo com algumas aplicações mais simples, porque a gente vai começar agora nesse momento a fazer bastante conta. E são contas que envolvem conhecimentos de mecânica analítica, de termodinâmica, um pouquinho de mecânica estatística e de física nuclear. Então vamos começar isso aos pouquinhos. O que a gente vê, olhando para essa expressão aqui, ó, são as famosas equações de Euler-Lagrange que vocês viram lá no curso de mecânica analítica, né? E uma vez que a gente aplica essas equações a uma lagrangiana, que é escrita em termos da energia cinética menos a energia potencial, a gente obtém as equações de movimento. Então, são coisas que vocês viram aí em cursos mais básicos, né? E agora a gente vai aplicar esse mesmo conhecimento para algo que não necessariamente vocês já viram, que é utilizar essas equações de Euler-Lagrange para densidades lagrangianas que envolvem campos. Então, a diferença básica é que esses pontos aqui, ó, QI, que é ponto I, eram o quê? Eram as coordenadas e as suas derivadas. E agora, o que a gente tem são lagrangianas, que são funções de coisas contínuas, né? De campos que são contínuos e não mais discretos. Eu vou fazer aplicações diretas disso, mas eu sugiro que quem tenha dificuldade, que interrompa isso aqui e que leia, por exemplo, o último capítulo do Goldstein ou os últimos capítulos do livro do Nivaldo Lemos, de Mecânica Analítica, para solidificar as bases sobre as quais a gente vai trabalhar. Muito bem. Quando a gente fizer isso, as equações de movimento que a gente vai obter a partir de densidades lagrangianas que eu vou mostrar para vocês são aquelas que estão utilizadas na física relativística. Então, para spin 1,5, a gente vai obter a equação de movimento que é nada mais do que a equação de Dirac, não mais a equação de Schrödinger, né? Então vamos pensar nos elétrons, por exemplo, lá na estrutura da matéria e mecânica quântica básica, o que se costuma fazer é ter um potencial na newtoniana e diagonaliza essa newtoniana ou usa um método qualquer analítico para resolver a equação de Schrödinger e vocês obtêm uma solução para um psi, né? Para uma função de onda que é quântica, mas é não relativística. Agora, o que a gente quer é que, além de ter informações sobre a mecânica quântica, a gente ainda tenha informações que garantam que essas partículas possam ser aceleradas com velocidades relativísticas. Bom, então a equação de Dirac descreve as partículas de spin meio, conhecidas como férmions, sempre que tem spin semi-inteiro são férmions, né? E aí os exemplos mais comuns são os elétrons, nucleons, prótons e nêutrons e quarks. E aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma equação de estado que é construída a partir desses pressupostos. Então eu tenho uma densidade lagrangiana, vou usar a equação Euler-Lagrange e vou obter a equação de Dirac. E eu vou ter um modelo que vai poder descrever qualquer uma dessas partículas. Bom, se ao invés de eu ter uma densidade lagrangiana que descreva férmions de spin meio, eu tiver uma densidade lagrangiana que descreva bósons de spin zero, como por exemplo o bóson de Higgs ou os pions, o que eu obtenho é a equação de Klein-Gordon. Eu estou supondo que vocês aí já saibam resolver a equação de Dirac, a equação de Klein-Gordon, pelo menos ter uma ideia de como é que isso funciona, e isso também está feito lá nos apêndices do meu livro. Quem não souber, é um bom momento de interromper a aula e ir atrás dessa informação antes de continuar. Bom, mas e se os meus férmions tiverem spin 3 meios? E se os meus bósons, né, que eu quiser descrever, tiverem spin 1, como os fótons, por exemplo, os gluons, ou os intermediadores da força nuclear fraca, né, o Z+, e o W, o Z0 e o W+-. Bom, aí então eu preciso, a solução da equação de Euler-Lagrange vai me dar uma equação de movimento, que é a equação de Harita-Schwinger, no caso de spin 3 meios, e a equação de Prota, que é no caso de spin 1. Eu vou começar isso aos poucos, né, antes da gente avançar para coisas mais sofisticadas. Então, o próximo passo é mostrar para vocês que se eu tiver uma densidade lagrangiana com esta cara,
eu obtenho a equação de Dirac que tem esta cara. Então, já estou supondo que isso aqui vocês conhecem. Então, vamos ver, vamos fazer a continha, né? Então, eu preciso saber qual é a derivada disso com relação à variação do Δ e aí eu percebam quando eu olho aqui, quais são os campos, né? Eu posso pensar tanto no psi como no psi barra. E a informação que eu devo ter, como eu estou descrevendo a mesma partícula, né? Ou a partícula e a sua antipartícula, eu devo ter informações muito parecidas. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, ΔL e Δmi psi barra, bom, não tem nenhum Δmi psi barra aqui, né? Eu tenho um Δmi psi, se eu abrir essa expressão, eu tenho aqui um psi barra mc quadrado psi e tenho um psi barra IH cortado C, né? Constantes, gama mi, Δmi psi. Δmi psi barra não tem nenhum, portanto é zero. ΔL e Δ psi barra é tudo isso aqui, né? Se eu derivar isso com relação ao psi barra, tá tudo isso aqui, que dá isso. Portanto, se eu substituir, vou voltar aqui para trás de novo, né? Esse cara aqui deu zero, então se eu substituir Δmi, Δ psi barra, isso aqui é zero desse lado da equação, então eu só tenho que ter essa informação aqui, que é essa aqui, que é igual a zero. Pronto, tá feito, né? E essa aqui é a equação de Dirac, que tá aqui em cima. E se eu fizer... Bom, antes de fazer para o psi, vamos olhar aqui uma coisa só importante, né? Normalmente, o que a gente faz é usar o que a gente chama de sistema de unidades naturais. Nesse sistema de unidades naturais, o H cortado é 1, o C é 1, já falei isso aqui algumas vezes, né? Estou só repetindo. Portanto, essa densidade lagrangiana fica só I, gama mi, del mi, menos M psi, que é o que eu escrevi aqui, né? E é o modo como ela vai normalmente aparecer, porque o mais comum quando a gente faz teoria, usa partículas elementares fazendo teoria de campos ou física nuclear de altas energias, é usar unidades naturais, que podem ser recuperadas lá no final da conta sem problema nenhum, mas facilita visualmente a conta e facilita principalmente quando a gente faz cálculos numéricos, né? Que a gente vai programar. A gente não tem que ficar lidando com H, que é 10 a menos 34, né? Um número minúsculo do ponto de vista numérico, isso às vezes pode dar problema. Imagina se a gente tiver um H cortado ao quadrado, né? Se isso for tudo 1, simplifica muito as nossas contas. Bom, se eu refizer exatamente esses passos aqui, vocês vão ver que essa equação de Dirac fica com essa cara, né? Sem o H cortado e sem o C, e é assim que ela vai aparecer pra gente. Se eu fizer agora a mesma coisa com relação ao psi, né? ΔL, Δmi psi. Bom, ΔL, Δmi psi existe, né? E quanto é que vale esse cara? Vale psi barra e H cortado C, gama mi. E o ΔL 0, Δ psi também existe, né? Que vale essa coisa toda aqui. Então fica de exercício para vocês verificar que vocês vão chegar numa equação que tem uma cara muito parecida com um sinal contrário. Isso significa o quê, né? Que a gente tem a equação de Dirac que descreve partículas e também que descreve antipartículas. Se vocês lembrarem da equação de relativística do E ao quadrado, raiz quadrada, P ao quadrado, C ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada, P2C2 mais M2C a quarta, vocês vão ver que tem esse mais ou menos aí da energia. Isso tem a ver com o fato da gente aparecer aqui com sinal positivo ou negativo. E, de novo, quem tiver alguma dificuldade, eu sugiro que olhe lá a solução da equação de Dirac no final do meu livro, no apêndice, ou em outros livros que vocês quiserem. Só relembrando quem era esse psi, né? Esse psi é uma coluna ou uma linha de 4 elementos, né? 4 elementos, porque aqui a gente está sempre trabalhando em notação quadrivetorial, por isso a gente usa esse gama, que é uma matriz 4x4, né? O gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Ok. Então, se tiver alguma dúvida aqui, é o momento de interromper e ir atrás da anotação para poder continuar. Eu vou fazer a mesma coisa com a equação de Klein-Gordon, que são agora as partículas relativísticas de spin zero, como eu disse antes, né? Então, a cara da equação de Klein-Gordon é essa aqui. E agora eu vou usar a equação de Euler-Lagrange, as contas estão na sequência, né? Mas só para mostrar para vocês que então o que eu vou obter é essa equação de movimento. Então, essa aqui é a equação de Klein-Gordon. Se de novo eu me livrar do C e do H cortado, essa coisa fica simplificada e em vez disso aparecer escrito dessa forma, isso vai aparecer escrito dessa forma, que é o jeito usual aí que a gente vai acabar vendo.
Vamos ver. Bom, aqui é a minha maravilhosa letra, que eu posso tentar aumentar isso aqui um pouquinho, vamos ver. E aqui, vamos ver, botar aqui assim, ver se isso melhora. E diminuir a minha carinha aqui. E botar isso pra cá. Ok. Então tá aqui a densidade lagrangiana que eu coloquei lá. 1/2 del mi φ menos m2φ ao quadrado. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer... Opa, perdão. O que aconteceu aqui? É calcular del L del φ, né? Então, del L del φ tá aqui, ó. Qual é o termo que tem del L del φ? É esse aqui, né? Então, 1/2 menos m ao quadrado, derivada de φ, 2φ tá aqui. Cancelo 2, vai dar menos m ao quadrado φ. Agora, del L del mi φ é um pouquinho mais delicado, né? Então, é a primeira vez que essa conta vai aparecer, vou discutir ela com cuidado. Então, que a gente tem? Então, a gente tem que tomar cuidado que na hora que eu faço essa derivada, eu tenho essa informação nesses dois termos, né? Ao contrário do que muita gente faz, que é ir lá de cara e falar, ah, dá 1/2 de del mi φ, não é verdade, né? Porque esse fulano tem um del mi φ embaixo aqui, escondido ali dentro, né? Então, vamos abrir essa conta. Então, isso aqui vai dar isso vezes a derivada disso, mais a derivada disso vezes isso, né? Então, esse cara aqui, então a primeira coisa que quando eu derivo aqui esse termo, 1/2, sai em evidência. Esse fulaninho aqui, derivada com relação a isso, é 1 vezes del mi φ, que é o que está aqui. Mas, agora, esse cara, eu vou derivar esse, né? Então, esse cara eu mantenho e vou derivar o segundo termo. Então, a derivada do segundo termo está escrito aqui, ó, del mi φ, índice em cima, com relação a del mi φ, índice embaixo. Bom, então o que eu tenho que fazer é pegar esse índice e botar para baixo. Quando eu faço isso, eu uso esse g mi lambda e apareço com esse termo aqui, del lambda φ, né? Pronto, desci esse índice aqui. E agora eu vou derivar essa tralha aqui. Quando eu for fazer essa derivada, agora isso aqui só é verdade se esse lambda for igual a mi. Então isso me dá um delta lambda mi. Portanto, agora reescrevendo, isso aqui vai dar del mi φ. Eu uso esse delta aqui, esse mi virou um lambda, delta lambda mi, g mi lambda. E agora, de novo, eu uso esse tensor métrico para subir esse lambda. Então, ficou del mi φ mais esse fulano sobe e agora é um mi, del mi φ. Portanto, isso aqui dá 2 vezes o del mi φ dividido por 2 del mi φ. Ok? Façam essa conta com cuidado, entendam isso, porque agora eu vou na sequência fazer coisas ainda mais complicadas. Portanto, se eu volto lá e substituo o que eu obtive na equação de Euler-Lagrange, vejam que eu tenho del mi dessa derivada que eu acabei de fazer, que é del mi φ, então ficou del mi embaixo, vezes o del mi φ aqui, é igual a esse termo aqui, menos m ao quadrado φ. Portanto, eu posso passar esse m ao quadrado para o lado de lá, botar o φ em evidência e obtive aquela expressão que eu acabei de mostrar no slide passado para vocês, ok? Muito bem. Agora, eu vou discutir uma aplicação disso. Vou voltar lá para uma coisa um pouquinho menor. Que é o gás de Fermi relativístico. Vocês também já ouviram falar do gás de Fermi, né? E agora o que eu quero é encontrar uma equação de estado. O que é equação de estado? Né? Equação de estado é o nosso PV igual a RT lá de química do colégio, mais sofisticado. Né? Então, em vez da gente estar escrevendo, em vez da gente descrever um gás ideal, o que a gente vai querer descrever é um gás de Fermi. E mais do que isso, um gás de Fermi relativístico. Eu gosto de pensar no gás de Fermi como uma prateleira, não, como uma estante cheia de prateleiras. Então, eu gosto de pensar que a gente vai acomodando essas partículas de energias para baixo e vai subindo, né? Então, vamos supor que a gente tenha bolinhas para jogar nessa prateleira e a prateleira, nessa estante, e a estante está lá, né? Então, a coisa mais fácil é dar um chutezinho assim e jogar as bolinhas no nível mais baixo dessa prateleira. E depois eu vou tendo a gastar mais energia para colocar bolinhas nos níveis subsequentes, né? Então, cada vez que um nível enche, e ele enche, né? A prateleira fica cheia, nesse caso ela fica cheia por causa do princípio de Pauli, que vai dizer que chega uma hora que não é possível mais acomodar nenhuma partícula naquele nível de energia, eu vou ter que subir, né? E gastar mais energia para ocupar as prateleiras mais de cima.
Então tá bom. O que é que eu vou usar aqui quando eu for estudar esse gás de Fermi relativístico? Nessa primeira equação que eu coloco aqui é só para é uma coisa útil para a gente descrever. Então, quando a gente pensa nessa integral, quando a gente trabalha com modelos relativísticos, a gente vai cair nessa integral, né? Que é um d3q sobre 2π ao cubo. Essa nossa integral aqui normalmente não tem dependência angular, né? Isso aqui seria o quê? Seria a integral seno θ dθ, integral dφ, integral em Q2 dQ. Então, essa parte do seno θ dθ dφ, essa integral angular, ela não tem nenhuma dependência nesse ângulo, então ela vai dar simplesmente esse 4π sobre o Q2 dQ. Então, 4π sobre 2π ao cubo é 1 sobre 2π ao quadrado, que é o quadrado dQ. Então, isso aqui vai aparecer ou isso aqui vai aparecer várias vezes e é absolutamente equivalente. A outra coisa é que o pH cortado K, né? Já viram lá a estrutura da matéria. Só que, como eu disse há pouco, eu costumo copiar os outros que dizem que o H cortado é 1. Portanto, o P igual a K. E ainda faço mais uma confusãozinha, né? P igual a K, e aí eu chamo de quê? Então, em alguns eu fiquei com preguiça de reescrever tudo isso em termos só de uma notação, eu já tinha isso digitado. Então, às vezes aparece o K, às vezes aparece o P, às vezes aparece o Q, mas isso tudo está associado com essa quantidade aqui. Muito bem. Então, voltando lá à equação de Dirac, né? Então, essa aqui é a equação de Dirac. E a gente sabe que a solução da equação de Dirac tem essa cara aqui, né? Lembrando que esse fulano aqui é um vetor de 4 componentes, né? Vetor linha ou vetor coluna de 4 componentes, que eu posso escrever assim, onde esse lambda aqui está me definindo o spin da partícula, e a sua projeção, né? Spin para cima, spin para baixo, sempre partículas de spin meio, então eu tenho duas projeções possíveis, né? E aí a gente costuma escrever isso dessa forma, onde o K, né, é a parte completa desse K que eu estou escrevendo aqui, né? Que é associado com o momento. Muito bem, então se a gente for lá olhar para a equação de Dirac, um outro jeito de escrever a equação de Dirac é, ao invés de escrever isso aqui, escrever isso dessa forma, né? Alfa K mais beta M ao quadrado. Quem tiver dúvida também, isso está feito lá, essas passagens estão feitas lá no apêndice do meu livro. Isso aqui vai dar energia ao quadrado, psi de K lambda, né? Isso aqui é uma equação de autovalores e autovetores, na verdade. Então, se eu olhar para isso, o alfa e o beta estão associados com as matrizes gama, né? E eles elevado ao quadrado vão ser sempre, as duas coisas vão ser sempre 1. Então, eu posso reescrever isso aqui como K ao quadrado mais M ao quadrado é igual a E ao quadrado. E os termos cruzados foram embora, porque na equação de Dirac não tem termos cruzados. Certo? Isso também está discutido lá com cuidado. Portanto, se eu tomar o valor esperado disso aqui, o valor esperado disso aqui, o que eu obtenho é a integral que vem desse cálculo do valor esperado, né? Quando a gente faz psi, a gente tem uma integral em D3 alguma coisa. E isso aqui está normalizado com esse 2π ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar essa integral, D3K sobre 2π ao cubo, vezes essa coisa aqui, né? Sobre energia. E de onde apareceu esse F mais e F menos? Esse F mais e F menos são as funções distribuições de Fermi, que tem a ver com o fato de eu poder colocar temperatura. Então, nesse momento, isso aqui é não sabido, mas eu já vou mostrar para vocês. Isso vai ser exatamente a função de distribuição de Fermi que vocês obtêm quando vocês estudam mecânica estatística, né? E as distribuições estatísticas de Fermi de spin 1/2. Muito bem. Se eu fizer o valor esperado do psi, isso aqui me dá a densidade de partículas, né? Então, de novo, isso aqui vai me dar uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Eu não pus aqui, né? Tá bom. Perdão. Que é esse gama, né? Esse gama aqui tem a ver com a degenerescência das partículas, né? Então, essa degenerescência, se eu estiver pensando em elétrons, por exemplo, ele vai ser 2, porque eu posso ter spin para cima e spin para baixo. Se eu pensar em termos de nucleons, vai ser 4, porque eu tenho spin para cima e spin para baixo, prótons e nêutrons. Se eu pensar em termos de quarks, isso vai ser 6, porque eu tenho três possibilidades de cores, né? Número de cores dos quarks, vezes spin para cima e spin para baixo, tá? Então, por isso eu estou deixando nesse momento como gama, que a ideia é descrever um gás de Fermi,
um gás de Fermi qualquer, né, para qualquer dessas partículas. Então isso aqui vai dar D3K, F mais menos F menos. Esse menos também é uma conta que a gente pode olhar lá tanto em termodinâmica quanto na mecânica estatística, e significa o quê? Né? Que eu tenho a função de distribuição das partículas menos das antipartículas. Isso me dá a densidade total de partículas no meu sistema. Esse menos aparece porque conforme a gente está aumentando a temperatura zero, eu só tenho partículas. Então essa criatura aqui é zero, certo? Eu só tenho esse F+, e esse F+, é uma função degrau, porque diz pra gente, tem partículas, não tem partículas, certo? Então essa função, para temperatura zero, esse fulano desaparece, e esse aqui vira essa função θ que eu coloquei aqui. Ora, quando esse fulano, quando essa temperatura vai aumentando no sistema, as antipartículas vão aparecendo, né? Então significa que cada vez que uma antipartícula pode ser catapultada do mar de Fermi ou do mar de Dirac lá para cima, ela deixa um buraco, né? Então apareceu uma antipartícula, mas apareceu uma partícula também. Então o que interessa para a gente é a quantidade líquida de partículas menos antipartículas conforme a temperatura aumenta. Se a gente olhar individualmente essas duas coisas, isso aqui só de fato é mensurável para uma temperatura relativamente alta, e aí o alta e baixo, né? Isso aí depende do sistema que a gente está estudando. No caso de um sistema nuclear, isso aí vai aparecer para temperaturas acima de 60, 70 neves. Antes disso, isso é completamente desprezível. É como se a gente tivesse sempre um sistema a temperatura zero, né? A gente vê que a quantidade de antipartículas não é mensurável. Mas, dependendo do cálculo que a gente quer fazer, a gente precisa sim ter essa informação completa aqui, porque ela pode entrar em outras quantidades, né? Como a entropia, que a gente vai descrever daqui a pouquinho. Então, se a gente tiver um sistema com temperatura diferente de zero, a gente tem que levar em conta as partículas e as antipartículas no sistema, apesar de haver vários trabalhos na literatura que não fazem isso de forma correta por causa dessa aproximação delas só serem mesmo muito importantes, né? Ou terem uma coisa perceptível para temperaturas mais altas. Bom, voltando aqui na conta, então o psi para temperatura zero cai aqui nessa equação mais simplificada. Isso aqui é uma função θ, uma função degrau, significa que eu conheço o limite da minha integral. O limite da minha integral é o momento de Fermi, que é o que eu estou chamando aqui, certo? E eu sei integrar isso, que é trivial. K ao cubo sobre 3, onde o de 0 até o momento de Fermi, portanto, gama kf de Fermi sobre 6π ao quadrado, isso aqui é a minha densidade de partículas. Ora, mas eu falei ali atrás que eu estou interessada numa equação de estado, né? Então, a equação de estado precisa de 3 componentes, 3 informações pelo menos, né? A densidade, a pressão e a energia, que é o que a gente vê aqui nessa expressãozinha, né? Isso aqui é o potencial termodinâmico, que vocês devem ter visto lá em termodinâmica. Isso vai dar menos P vezes o volume, a pressão vezes o volume, que dá a energia, menos a temperatura vezes a entropia, menos o potencial químico vezes o número de partículas. Ora, se eu dividir isso tudo aqui por V, eu obtenho essa expressão aqui de baixo, né? Então, esse potencial termodinâmico por volume, que eu vou continuar chamando de potencial termodinâmico, vai me dar menos P. Isso aqui vai ser a densidade de energia, que é o E por volume, menos T vezes a densidade de entropia, menos μ vezes a densidade de partículas. Então, se eu conheço o ρ, o que é que falta eu conhecer nessa minha expressão aqui? Bom, eu vou dar para vocês o S, que é a entropia, que é conhecida por um gás de Fermi. A temperatura, eu vou definir qual é a temperatura que eu quero estudar. Então, me falta calcular a pressão e a densidade de energia. Se eu tiver todas essas quantidades, eu consigo obter o potencial químico, que é esse cara aqui, que na verdade funciona como um vínculo. Dependendo de como eu fizer a conta, né? Se eu fizer a conta lá a partir da mecânica analítica, ele pode ser um vínculo e eu também posso descobrir qual é a cara desse vínculo. Ok. Bom, aí mais uma equaçãozinha que vem da teoria de campos, que é o tensor energia-momento. Então, eu já escrevi aqui a densidade de energia e pressão, mas eu quero calcular isso por meio de um cálculo que envolva o tensor energia-momento. Por quê? Porque eu estou usando uma linguagem de teoria de campos que envolve a densidade lagrangiana. E a definição do tensor energia-momento é essa aqui, certo? Então, eu tenho Gemini vezes a densidade lagrangiana
mais uns termos que envolvem essas derivadas. Ora, se a gente olhar essa densidade de energia, é o valor esperado do T00. E a pressão é 1/3 do valor esperado do TI. Rigorosamente, isso aqui significa o quê? Né? Se a gente olhar lá na notação usual, isso é o T11 mais o T22 mais o T33 dividido por 3. Quando eles são todos iguais, na verdade bastaria calcular 1, mas isso aí eu tenho que somar e dividir por 3. Então vamos fazer essa continha. Bom, então a densidade de energia aqui, o valor esperado do T00, ele vai me dar I psi barra gama 0 del 0 psi. Né? Vamos olhar lá para trás como é que a gente pode olhar isso, né? Então, se a gente olhar essa conta aqui, a gente já fez aqui atrás, né? Vamos lá ver. Aqui, certo? Então, eu tenho aqui a minha densidade lagrangiana. Então, a gente já pode olhar para cá, voltando aqui para cá. O G00 vezes a densidade lagrangiana, na nossa anotação, né? Essa coisa é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, esse negócio vai dar 1, mas tem o menos na frente. Então, menos a densidade lagrangiana, mais del 0 psi, vezes del L, del 0 psi, certo? Isso aqui vai dar esse cara aqui. Então, vamos ver como é que a gente obtém essa conta, né? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente calcula isso aqui. Então, isso aqui, relembrando da equação de Dirac, eu posso abrir a equação de Dirac, né? Vou voltar ali mais uma vez para mostrar. Esse I gama mi del mi, eu posso abrir, isso aqui vai ser um I gama 0 del 0 menos o gama vetor nabla, né? Que é o que está escrito aqui, que é a definição de quadrimomento. De novo, quem tiver qualquer dificuldade com a anotação, tem que interromper aqui a aula e ir lá para olhar isso, para saber que isso aqui é verdade, certo? Menos o m psi. Então, só reescrever a equação de Dirac. Bom, o gama 0 é o beta, o gama vetor é beta vezes o alfa, que eu já tinha usado ali atrás, né? E o psi barra é o psi Dagger gama 0. Então, eu posso pegar essa equação aqui e passar o I gama 0 del 0 psi para um lado e isso aqui para o outro, que é o que está sendo feito aqui, e multiplicar por psi Dagger psi dos dois lados, né? Quando eu multiplico para esse lado de cá, eu já tinha um gama 0 aqui, então vai ficar psi Dagger gama 0, e aí o psi Dagger gama 0 é o próprio psi barra, por isso que ele está escrito dessa forma. Escrevo, faço uma passagem com calma. Muito bem. Então, eu sei que esse fulano aqui, da densidade de energia, que é esse cara que está escrito aqui, nada mais é do que esse termo aqui. E esse termo aqui eu sei calcular, porque nada mais é do que o valor esperado que eu acabei de mostrar lá atrás. E aí vocês me perdoem, porque aqui eu escrevi Mzinho, e aqui atrás eu escrevi Mzão, mas é sempre a massa das partículas envolvidas no meu sistema, tá bem? Então, significa que essa parte da minha densidade de energia me dá nada mais do que aquela integral que eu escrevi ali atrás. Pronto, está feito, já sei quanto vale esse termo aqui. Portanto, aqui está a densidade de energia para um sistema de temperatura qualquer e a mesma coisa se eu tiver temperatura zero. Bom, e a pressão? Bom, a pressão é essa parte aqui da minha conta, né? 1/3 do TI, que vai me dar essa parte aqui. Então, de novo, eu tenho que fazer essa conta. Como é que eu faço essa conta, né? Então, eu vou usar a informação que eu já tenho. Esse cara aqui, quem é, né? É alfa K, certo? Porque o nabla é menos IH cortado, ou K é menos IH cortado nabla, então some o menos, e aí aparece esse fulaninho aqui, ok? Quanto que vale isso aqui, o valor esperado, né? Porque o P é o valor esperado daquela quantidade. Isso aqui vale, isso aqui eu conheço, né? Então eu posso usar de um artifício e dizer que isso é nada mais do que K del K disso aqui, né? Del K desse fulano aqui vai me dar o quê? Vai me dar o alfa, e aí eu multiplico esse cara por K e eu tenho o alfa K, certo? Então, eu vou escrever isso como K del K e esse fulano aqui é o E.
Pronto, também já resolveu o meu problema, né? Porque agora se dá esse fulano aqui, vai ser de novo gama sobre 2π ao cubo, já vou voltar lá para aquela integral, né? D3K vezes K, del K da energia. Del K da energia. Então, se eu abrir esse cara aqui de novo, né, o 4π e tal, eu arrumo esse termo aqui como eu mostrei lá no começo, K ao quadrado, dk, vezes o del E, del K. Ora, o del E, del K, eu tenho que derivar essa quantidade aqui, né? A derivada desse negócio aqui vai me dar o quê? Vai me dar esse K ao quadrado e esse fulano vai descer, né? Então, faço uma continha na mão, ela é simples. E aí vocês vão ver que a pressão, então, fica com essa cara. Pronto, já tenho tudo o que eu preciso, né? Tenho a pressão aqui para temperatura qualquer e tenho a pressão para quando a temperatura é zero. Ainda não cheguei lá, né? Porque o que eu queria era escrever essa expressão completa. Então, já tenho a pressão, já tenho a densidade de energia e já tenho a densidade de partículas. Então, agora, a entropia de um gás de Fermi livre é dada por essa expressão. Opa! E aí vocês vão ter que acreditar em mim que é verdade, né? Pode olhar lá no livro do Greiner ou um livro onde esse cálculo é mostrado. Eu só vou usar isso que veio da termodinâmica. E agora o que está faltando? Eu descobri na hora que eu boto tudo lá na minha expressão. Eu não sei ainda quanto vale essa função de distribuição de partículas e antipartículas. Como é que a gente faz isso? A gente deriva o potencial termodinâmico com relação ao número de partículas igual a zero e a gente encontra essa belezinha aqui. E quando a gente deriva isso com relação ao F- e impõe que é igual a zero, a gente encontra essa outra belezinha aqui, que são as funções de distribuição usuais de partícula e antipartículas quando a gente está descrevendo férmions. Sugestão de novo, interrompam, voltem para trás aqui, substituam as expressões todas aqui e façam a conta. É por isso que essa aula está indo aqui aos pouquinhos. Eu fiz a conta aqui, peraí, deixa eu acabar aqui. E para temperatura zero, né? Para temperatura, essa conta para temperatura finita, vocês vão ver, ela é mais fácil do que para temperatura zero. Sai na mão mais rápido, né? Essa para temperatura zero eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu derivar, aí para temperatura zero, eu vou voltar para trás. Vou voltar para trás, aqui. Eu não tenho esse termo aqui, né? Então, quando a temperatura é zero, eu tenho menos P, que é aquela expressão que eu coloquei lá, é epsilon menos mi vezes ρ. Então, eu tenho P, posso escrever a pressão ou posso escrever de novo o potencial termodinâmico como sendo essa quantidade toda aqui, certo? Sem a temperatura. Então, o que eu não conheço? Eu não conheço o mi. Né? Então, se eu voltar lá para trás e substituir isso, eu sei que se eu derivar o del ômega com relação ao ρ, eu vou obter o mi, certo? Ou, se preferir, eu posso derivar isso com relação ao momento de Fermi, porque a gente sabe que para temperatura zero, o ρ é simplesmente uma constante vezes kf ao cubo. Então, tanto faz como é que eu vou derivar isso. Então, eu vou fazer essa conta para mostrar que o potencial químico sai isso aqui. De novo, está aqui escrita com a minha linda letra. Eu vou aumentar aqui para isso aqui ficar um pouquinho melhor. Tá aqui. Então, saí daquela expressão que está lá em cima, né? O papel está cortado, mas está aqui o ômega, então vai ser essa primeira parte, que é a densidade de energia, menos mi vezes ρ. Eu chamei aqui de ρb, porque eu estava pensando em termos de densidade bariônica, mas aqui é o que eu chamei de ρ, até aqui é a mesma coisa, certo? E esse ρ nada mais é do que aquela expressão que eu acabei de calcular. Então, se eu abrir esse ômega aqui, eu abro todo esse termo, e essa integral, ela sai na mão, né? É uma integral analítica, e aqui está o resultado dessa integral, né? Essa integral me dá isso aqui tudo, menos m² log disso aqui, isso é o resultado da integral. Menos gama, mi, porque aqui está multiplicado por mi, sobre 6π ao quadrado, kf ao cubo. Então, substituir tudo e tenho essa expressão. Bom, e agora o que eu tenho que fazer é derivar isso com relação ao momento de Fermi. Eu não vou ficar falando aqui sobre todos os pontos dessa passagem, né? Eu vou mostrar para vocês, tá feito aqui, e aí vocês parem o vídeo e façam essa integral. E aí, se não der certo, vocês têm a cola aqui, é só copiar, né? Esse x aqui que aparece na minha conta sempre é vezes, né? Eu sempre, em vez de botar um pontinho, eu costumo botar um vezes. Então, cuidado para não se confundir, esse x não vale nada. E aí esses dois estão cancelados, parari, a conta está feita até o final.
E aí que me diz então o quê? Que o potencial químico ao quadrado é E ao quadrado menos o momento de Fermi ao quadrado. Ou a gente pode escrever o contrário, né? Escrever que o momento de Fermi ao quadrado é E ao quadrado menos μ ao quadrado, que é como aparece aí muitas vezes. Ok? Aqui... acho que eu botei na ordem errada aqui, na hora que eu fiz. Deixa eu só me ver aqui. Ah, não, é só tá, as contas estão abertas aqui, né? Para ver que isso aqui é verdade. Então, aqui eu, peraí, deixa eu voltar para trás aqui. Aqui é o resultado final, mas se vocês quiserem ver que essa parte aqui toda perdão, aqui, que essa parte aqui toda é aquilo mesmo, aqui isso está aberto aqui, a passagem está toda aberta, né? Vocês podem interromper e ver que isso é verdade. Bom, aí no final, se eu tenho isso aqui, né? Se eu substituo o del ômega del kf por essa coisa aqui, a gente sabe que eu vou cair nisso aqui, se isso aqui é igual a zero, eu estou impondo que isso é igual a zero, significa que ou o momento de Fermi é zero, ou a energia é igual ao potencial químico, né? E eu posso reescrever isso em termos da massa. Opa! De novo. Que é o que eu estou mostrando aqui nessa parte da derivada, né? Tá tudo sendo substituído, tem uns truquezinhos aqui, né? Boto essa coisa em tiro mínimo para reescrever isso em termos da energia. Vocês podem brincar de fazer essa conta aqui. Ela não é complicada, é só botar a mão para trabalhar, ok? E qualquer dúvida, acompanhar aqui. Muito bem, então o que a gente viu até aqui, né? Deixa eu diminuir de novo aqui. Já tenho aqui a equação de estado, né? Então, para a temperatura finita é o que está aqui do meu lado esquerdo. Então, vejam que eu tenho aqui a densidade, tenho a densidade de energia e tenho a pressão e a entropia, que é a outra grandeza que eu coloquei ali na outra expressão. Mas, em princípio, eu tenho tudo para definir um gás de Fermi relativístico. Para a temperatura zero, que é o que a gente vai usar na prática, né? Porque a hora que a gente está pensando... a não ser que eu faça uma análise de colisões de íons pesados, se eu quiser descrever física nuclear para um núcleo qualquer e quiser equação de estado, ou se eu quiser, que é o que a gente vai chamar, que é o que a gente chamou de matéria nuclear lá atrás, ou se eu quiser fazer uma aplicação para estrelas de nêutrons, isso aqui sempre vai ser um cálculo a temperatura zero. Porque se eu comparar a energia de Fermi com a energia térmica, eu vou ver que a energia térmica é muitas ordens de grandeza menor do que a energia de Fermi. Então, é por isso que ela é desprezada e a gente sempre acaba trabalhando, dizendo que a gente está temperatura zero, apesar de que se a gente quiser descrever, por exemplo, elétrons no metal, a gente sabe que o metal esquenta, né? Então, a temperatura não é zero, zero, mas esses cálculos à temperatura zero são suficientes para dar uma boa descrição da física, né, que acontece lá. Muito bem, então, aqui para a temperatura zero, de novo, aqui eu tenho a densidade de energia e tenho a pressão. E aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Isso aqui parece um monte de conta. A gente vai fazer cálculos numéricos para ver se a gente consegue descrever alguma coisa realista. Quando a gente for fazer uma programação numérica, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico da densidade de energia em função da pressão, ou da pressão em função da densidade, percebam que eu tenho todos os ingredientes, porque tanto a densidade de energia e a pressão dependem do momento de Fermi. E se eu disser qual é a densidade que eu estou querendo usar, automaticamente eu conheço o momento de Fermi, portanto conheço o limite superior da minha integral. Tudo resolvido. Bom, é isso. Então, eu vou seguir aqui. A próxima aula vai ser sobre o modelo Sigma-Rho, que já é a aplicação disso na física nuclear. Eu sugiro que essa aula de hoje seja completamente compreendida, todas as passagens, antes de vocês avançarem para a próxima aula, enquanto isso vai aparecer aí de uma forma mais rápida. Qualquer dúvida, a gente vai depois discutir nas aulas síncronas, e muitas dessas passagens aqui também estão feitas lá no livro, né, no capítulo do livro. Não, na verdade, isso aqui está no apêndice do meu livro, que vai ser colocado aí para quem estiver assistindo a aula no Moodle. É isso.